Olá, todo mundo. É um prazer estar com vocês aqui em mais um Profissão Tamanho e Família, que hoje tem um pequeno probleminha, uma pequena diferença. Nós não temos nenhuma família. Nós não estamos com nenhum membro da escola ou dos familiares dos nossos alunos para poder entrevistar. Mas não é à toa isso, não é porque a gente não quis. É porque no dia 20 de outubro agora saiu um relatório do Fórum Econômico Mundial, falando sobre algumas profissões do futuro. Mais ou menos o que é, então, Sofia? Por que tem essa importância? É muito importante esse Fala relatório. Oi pro povo, né, Sofia? Tudo bom, gente? Eu sou a Sofia, para quem não me conhece. Tá Tudo lendo bem, ali embaixo, não se preocupe. Ah, tá. É verdade, tá aqui, gente. Tá bom. Gente, é muito importante esse relatório por conta da pandemia, principalmente, porque teve uma grande mudança no mercado de trabalho mundial com a pandemia, todo mundo pôde ver isso bem, né? E também é muito importante porque a gente está começando uma nova década, né? Exatamente. E com essa nova década, que a gente vai iniciar oficialmente em 2021, porque teve muita gente que comemorou no Réveillon 2020, né? Se soubesse como ia ser 2020, talvez não comemorasse. Mas, assim, a gente inicia 2021 com uma nova década e a tecnologia e toda a questão da pandemia fez essa mudança, e é muito importante que a gente pare um momento e discuta sobre isso com dados concretos que o Fórum Econômico Mundial buscou, para que a gente possa orientar melhor nós, professores e colaboradores do colégio, orientando os alunos, vocês pais que estão vendo, que orientem melhor seus filhos, e ao mesmo tempo os próprios alunos se orientarem melhor para não ir atrás de empregos e profissões que vão entrar em baixa demanda, né? Que vão ser substituídos rapidamente pela tecnologia, né? Então, a gente queria começar falando sobre a questão do impacto mesmo da pandemia, né? Eu tenho certeza absoluta, né, Sofia, você deve ter sido uma das pessoas que se aproveitou de um monte de entrega de coisas, certo? Né? Você recebeu várias entregas, eu recebi várias entregas, era de comida, era de livro, era de um monte de coisa, né? Conversei com um vizinho. Sim, conversei com um vizinho meu que ele falou que ele tá achando a pandemia ótima, porque ele produz aquela bolsinha de ar, sabe? Aquela bolsinha de ar que fica dentro das caixas para proteger. Ele produz aquilo. E ele falou que ele teve uma demanda absurda disso por conta do excesso de entregas que virou, né? As pessoas pouco estão indo, ou melhor, pouco estavam indo, né? Porque parece que acabou a pandemia, né? O vírus não foi avisado, mas parece que acabou a pandemia. E as pessoas começaram a pedir muitas coisas. E aí, essa é a primeira coisa que o relatório fala, né? Sobre a precarização e a uberização do trabalho. Então, vamos tentar explicar um pouquinho sobre isso. Precarização é você deixar o trabalho mais precário. Ou seja, juntamente da uberização, é você perder direitos trabalhistas. É você ter mais problemas para poder conseguir trabalhar de forma, e essa forma de trabalho não necessariamente ela é tão positiva assim, mas você está trabalhando, você está ganhando seu dinheiro. A questão é o como você está fazendo isso, o quanto você está fazendo isso em relação ao dinheiro que você recebe, né? É comentado sobre a ideia de uberização, porque como que funciona um motorista de Uber, né? O motorista de Uber, ele se liga, né, ao aplicativo, ou seja, ele faz uma parceria com o aplicativo, mas ele não é funcionário do aplicativo, né? Então, ele controla muito bem, obrigado, as suas próprias, o seu horário, os seus ganhos e tudo mais, mas ele não tem nenhum vínculo empregatício. E esse é o primeiro momento em que o relatório fala, né, de que haverá uma uberização. Trabalho, né? O direito de trabalho tem muito a ver com isso, né?
Aliás, direito do trabalho provavelmente será uma das áreas que vai receber um joinha, né? Vai ter um up nos próximos anos. Então, temos aí a primeira profissão das muitas que vamos comentar aqui meio por cima, óbvio, porque não temos tempo para isso, nem conhecimento, mas que vão receber um upgrade aí, uma demanda um pouco maior, né? Então, essa é a ideia da uberização, que é a primeira coisa que vai acontecer. Muitas empresas perceberam que fazer o home office, vamos abrir um espaço aqui, num parênteses, né? A gente fala home office, mas tá errado, né? Você sabia dessa, Sofia? Por que tá errado? Porque home office é o lugar, é o escritório que dentro da sua casa. Quando a gente fala que a gente está fazendo home office, é como se a gente fosse o marceneiro, o pedreiro, e estivesse construindo ali. O que a gente está fazendo, na verdade, é working from home. Entendi. É verdade, faz sentido. Nossa, faz sentido, né? Faz sentido. Então, home office é o lugar, né? Onde eu estou aqui, por exemplo, é o meu home office. Mas eu estou trabalhando de casa, então I'm working from home. Parênteses fechado. O trabalho feito de casa surpreendeu muita gente, muita empresa que teve uma diminuição de custos absurda, né? Porque que vai pagar aluguel, né? E manteve a qualidade e a quantidade de trabalho, né? Sim. E isso despertou um novo olhar para as empresas de que agora, a partir de agora, então nós teremos mais espaços vagos, porque as pessoas vão trabalhar mais em casa. Você consegue, Sofia, dentro dessa análise, imaginar um problema que vai acontecer? As empresas vão colocar cada vez mais as pessoas deixando dentro de casa, para que trabalhem em casa e façam o seu trabalho de lá. Você consegue imaginar um problema que possa causar? Bom, reduz custos. Não direto para a empresa, tá? Para o funcionário, né? Não necessariamente. Mas pode ser. Eu estou pensando no isolamento, eu estou pensando em saúde mental, não sei. Sim, saúde mental é um dos problemas. Então, como nós vamos ter mais problemas de saúde mental, que outra profissão vai receber aí uma melhora, um upgrade? Psicologia, psicólogos. Então, provavelmente, os psicólogos vão ter um aumento de trabalho, uma importância maior. Juntamente a eles, gestores de RH. Né? Que vão ter que... Como é que você mensura o trabalho alheio se ele está sendo feito na sua casa? Né? Seu funcionário está na sua casa. Como é que você controla ou facilita com que ele trabalhe melhor, ou que, se ele não atendeu as expectativas, as próprias expectativas vão ser mudadas. Então, gestor de RH vai ter que ter muito o jogo de cintura, e é uma área que vai sofrer mutações muito grandes, tá? Mas o que eu estava pensando, Sofia, você foi para um lado completamente diferente do que eu imaginava, o que foi ótimo, porque o que eu estava pensando era outra coisa. O que você estava pensando? Se muitos lugares vão estar funcionando mais do lado das casas dos seus funcionários, então nós vamos ter menos empresas alugando salas, alugando barracões. Então nós vamos ter um problema imobiliário. É verdade. Grande. Não vai ter tanto. A Sofia travou, gente. Que vai existir, não vai ter nenhum escritório. Opa, voltou. Tem empresa que vai existir que não vai ter nenhum escritório, não vai ter nenhum in loco, né? Não vai ter. Sei lá, a gente pode pegar, sei lá, por exemplo, o Nubank mesmo é uma empresa que é completamente online, né?
Exatamente. Eles ainda têm um escritório, mas é um escritório interno de organização do pessoal que trabalha mesmo com a parte de tecnologia, né? Porque precisa ter servidor, precisa ter um monte de coisas, né? Mas não existe uma agência bancária. É um banco que não existe, que não tem banco, né? É um banco que não tem banco. Não existe agência bancária. Ele é um ótimo exemplo disso que a gente está discutindo. E aí também entra outra empresa, outro trabalho, outro tipo de profissão, que são aqueles ligados diretamente à tecnologia, com site, com computação em nuvem, com segurança de internet. Então, todos esses trabalhos relacionados a esse tipo de tecnologia vão receber uma demanda muito grande, o que torna-se uma profissão muito em vista nos próximos anos, né? E aí, Sofia, que mais a gente pode continuar em sequência? Já falamos daquela tabela? Eu tava pensando a gente jogar a tabela pro pessoal ver. O que você acha? Então, beleza. Então, vamos lá. Eu vou jogar aqui, enquanto isso você vai apresentando ela, tá bom? Só para eu poder dar tempo de eu fazer aqui. Ah, tá. Eu tenho ela aqui. Beleza. A gente estava falando das demandas em alta, né, gente? Então, em alta... Tá aparecendo aí, Sofia? Tá aqui. Olha, não sei se eu consigo... Não, beleza. Eu vou ler do meu aqui, eu acho. Beleza, sem problemas. Bom, a gente tem aqui os analistas e cientistas de dados, né, gente? Como o Alisson estava falando, tudo que envolve tecnologia vai ter um aumento muito grande aí e vai ter uma da demanda, né? A gente vai olhar logo os 3 primeiros, né? Analista e cientista de dados, especialista em inteligência artificial e aprendizado de máquina, o que parece uma coisa muito bizarra, né? Como é que a gente vai ter que fazer a máquina aprender? Sim, a máquina vai ter que aprender coisas sozinha. E especialistas em Big Data. Então, as 3 primeiras profissões que estão em demanda muito alta, nos próximos 5 anos, até mais, já são relacionadas à tecnologia. Sim, exatamente. Aí tem a gente ali embaixo, olha que legal. Especialistas em marketing digital e estrategistas, que é um negócio que cresceu demais, né, durante essa pandemia, eu acho. Porque como é que você tem contato com os clientes, como é que você chama a galera se não está aberto, né? Teve muita gente, até o meu pai criou um Instagram para a oficina dele nessa pandemia. Então, assim, eu acho que o marketing... Lembrando que seu pai é mecânico, né? Então, só para avisar a galera que está ouvindo. Ele tem uma mecânica e ele criou também o Instagram porque ele viu que os concorrentes dele estavam fazendo também e deixando bonito online a empresa. E foi durante essa pandemia também isso. Bem, em seguida, no 5º lugar, nós temos especialistas em automação de processos. O que seria essa automação de processos? Seria mais para as fábricas, e aqui a gente vê a ideia, assim, cada vez mais teremos máquina. Ah, mas já tem. Sim, já tem, mas cada vez teremos mais máquinas que vão substituir pessoas. Então, especialistas em automação de processos. E o processo aqui, a gente está falando, eu comentei sobre o processo de fábrica, mas são todos os processos, inclusive processos que são, sei lá, mais burocráticos, né? Quanto mais burocrático o negócio, menos uma pessoa precisa fazer, porque a máquina vai saber fazer automaticamente, é aquilo e ponto, né? Estoque, né, Alisson? Uma coisa que eu estava vendo que realmente... Estoque, logística. Exatamente. Coisas que as pessoas fazem hoje em dia que provavelmente não vai ter tanto mais. Em 6º lugar, temos os profissionais de desenvolvimento de negócios. O que seria mais ou menos isso? Descobrir novos negócios. É quase uma pessoa que inova, tá? Mas não apenas isso. A gente pode ver dentro de lugares que são gestores de startup, por exemplo, o quanto que um profissional que desenvolve negócios funciona, tá? Então, porque ele vai atrás de outras informações, ele cruza as informações para criar um novo negócio ou desenvolver algo que já está começando, tá? Fala. Não, falei legal. Startup, eu trabalhei numa startup.
especialistas em transformação digital, analistas de segurança da informação, desenvolvedores de softwares e aplicativos e especialistas em internet das coisas. De novo, a gente encerra a lista com um grupo de técnicos ou de profissionais que tem tudo a ver com a ideia de cada vez ser mais digital, cada vez ser mais tecnológico. Especialistas em transformação digital, a gente acabou sendo na marra esse ano, né? Porque a gente teve que descobrir como é que as coisas funcionam, né? A escola teve que ser transformada digitalmente e hoje ela é híbrida, né? Provavelmente continuar sendo assim, né? Segurança da informação. Se cada vez mais nós estamos com a informação andando e caminhando pela internet ou por redes, ainda que sejam redes fechadas, a gente precisa ter segurança disso, e softwares e aplicativos vão ficar cada vez mais sendo necessários, né? Todo mundo tem um smartphone hoje, aliás, nem se fala mais em smartphone, né? Se fala em celular de novo, né? Antes tinha a diferença entre celular, BlackBerry e smartphone, né? Hoje não tem mais nenhuma dessas daqui, é só celular mesmo. E especialistas em internet das coisas. Você sabe o que é a internet das coisas, Sops? Então, eu ia te perguntar, é sobre as coisas serem, tipo, interconectadas, tipo Alexa e essas coisas, ou não tem a ver? Sim, tem a ver, sim. Mas a internet das coisas é quando as coisas, os objetos, eles se conversam. Uma geladeira, uma luz que você liga pela Alexa, seria algo desse tipo? Seria isso mesmo. Então, vamos lá, você programa a Alexa para que ela ligue as luzes e sei lá, descongele o frango às 5 horas da tarde, porque você vai chegar logo às 5:30. Então, você não está fazendo nada, é a Alexa, que é uma inteligência artificial dentro de uma máquina, né, de um algo, que eu não sei nem como é que chama aquele negócio da Amazon lá, que se conecta à sua lâmpada, à sua geladeira, ao seu fogão, para poder fazer as coisas. Então, a internet das coisas funciona assim. Tem outros exemplos, como, por exemplo, a geladeira, que você consegue programar ela para que ela veja se está faltando leite, e aí ela já coloca na lista de compras que vai ser enviado para o supermercado e o supermercado te entrega. Quem fez essa compra? Foi a geladeira, não foi você. Vai virar a casa do Tony Stark, né? Basicamente, a gente só precisa de um Jarvis, né? Só precisa do Jarvis. E aí, do lado, nós temos as demandas em queda, né? Digitadores. É engraçado porque um dia os as pessoas que faziam datilografia, elas também tiveram essa queda, né? Agora são os digitadores. Por quê? Porque nós temos uma Alexa que a gente pode conversar. Nós temos a Cortana no Windows, que a gente pode falar para ela fazer algumas coisas. Então, a digitação vai cair cada vez mais, porque a gente vai poder falar diretamente com os nossos aparelhos, né? Secretárias administrativas e executivas. Aqui, a questão, eu acredito de fato que essas secretárias vão ser diminuídas em quantidade, porque vão ser substituídas por programas, mas eu também entendo que há uma questão necessária de empatia, né? De necessidade de que algumas pessoas precisam de outras pessoas para ajudar a administrar, ou precisam que essas pessoas sejam o primeiro contato com o seu consumidor, né? O seu trabalho. Por exemplo, vamos pegar o exemplo da escola, sempre pegando o exemplo da escola. A gente não consegue viver sem que tenha a Meire e o Vinícius, que são os dois funcionários que atendem o telefone. A gente precisa deles, né? Uma máquina não resolve aquilo. O contato humano precisa ter, né, Alisson? Acho que algumas coisas podem ser que demorem anos para mudar por causa disso, né? A empatia.
Sim, a ideia das secretárias aqui, ela vem mais naquela coisa de grandes empresas que são secretárias administrativas mesmo, que mexe só com planilha. Se mexe só com planilha, que é uma coisa burocrática, ela vai ser substituída. Sim. Né? Uhum. Auxiliares de escritório, contabilidade e administração, pelo mesmo motivo. Contadores e auditores, pelo mesmo motivo. Trabalhadores e linhas de montagem em fábrica, aí a gente vai bater ali com o 5, que é o especialista em automação de processos. Se a gente vai estar automatizando o processo, é óbvio que a linha de montagem de fábrica vai ter cada vez menos gente, né? Sim. Serviços de negócios e gestores administrativos. Por quê? Porque essas coisas vão ser feitas através de aplicativos. Informações ao cliente e atendentes ao clientes. Aqui, a gente bate com o 7 e o 9 da demanda em alta, porque se as coisas estão sendo transformadas digitalmente e há um desenvolvimento de software e aplicativos cada vez maior, a gente não precisa de pessoas dando informações diretas ao cliente assim. É a mesma coisa que aconteceu com o telefone. Por mais que a gente fique com ódio, né? De ligar para Vivo ou Net ou qualquer outra empresa que a gente precisa ligar para cancelar. Você não consegue falar com uma pessoa, você fala com uma máquina primeiro. Você precisa de um caminho muito longo para poder chegar numa pessoa que provavelmente não vai resolver numa primeira ligação as suas coisas. Mas isso que começou ali no telemarketing, provavelmente vai ser ampliado para outras coisas. Reparadores de máquinas e mecânicos vão diminuir, mas a questão aqui é a função específica de máquinas e mecânicos. Não é que vai desaparecer. O pai da Sofia, que é mecânico de carro, não vai perder a oficina porque vai acabar. Não é isso. A questão é que ele, assim como todos os outros, vão ter que aprender a trabalhar também digitalmente. Porque imagina só, eu não sei como é que é, Sofis. Você pode dizer melhor e aí comenta. Mas seu pai sabe alguma coisa sobre a parte do computador de bordo de um carro? Sim, mas ele teve que aprender, ele fez curso. Ele tem que sempre estar fazendo um curso. Todo ano tem algum curso novo que ele tem que fazer, porque surge um carro novo que não dá certo com as ferramentas que ele tem na oficina. Então, ele tem que comprar ferramentas novas e fazer um curso para conseguir entender como funciona aquele carro. Agora, imagina os carros da Tesla, por exemplo, que não precisa de piloto, não precisa de um motorista. Né? O quanto que vai ser difícil, por exemplo, chegar um carro, o carro quebrou e ele não tem motorista. E aí chega esse carro para o seu pai. Se ele não se adaptar a isso, se ele não entender que ele também tem que ser reparador mecânico, mas também digital, ele sim vai estar defasado e aí sim corre-se o risco. Né? Exato. E aí nós temos os controladores de estoque. Por que controlador de estoque? Porque, afinal de contas, não tem por que ter um controlador de estoque. Já não tem hoje por que ter um controlador de estoque. Desculpa você que é controlador de estoque, que está me ouvindo. Mas para pensar, no supermercado, se tem que passar no caixa ali, que aliás, caixa também vai acabar. Se tem que passar ali no caixa, e o sistema já sabe que saiu uma lata de ervilha, então sabe que tem uma lata de ervilha, o sistema tem que saber que tem uma lata de ervilha a menos. Quando estiver com tantas latas de ervilhas a menos no estoque, ela tem que fazer uma lista de compras, igual a geladeira faz do que tem ali. Não tem por que ter um controlador de estoque, se o sistema faz isso. Eu tava também vendo lá, assim, que tipo, não vai ter nem estoque mais, porque as coisas estão sendo feitas muito por demanda, né? Sim, mas aí depende do tipo de coisa que vai ser feito por demanda. Tem coisa que precisa ter estoque, tem coisa que dá para fazer mais rápido. Tem coisa que a gente já vai chegar aí, que é exatamente a próxima pauta, que são as tendências para esse cenário tão difícil, tão complicado, tá? Lembrando a todos
que aqui embaixo, nos textos, eu já coloquei para vocês os links do que a gente leu, né, desse relatório do Fórum Econômico Mundial, que está em inglês, e de dois artigos que a gente usou como referência, que explicam muito mais, tem lá os números específicos e tudo mais. Antes da gente partir para as tendências, Sofia, tem alguma coisa que faltou a gente comentar? Acho que do primeiro texto... eu acho que só legal saber também que a gente estava falando de home office, né? Que meio que superou as expectativas, né? De como isso funcionou, né? Sim. Que muita gente não acreditava que ia funcionar, né? Nós mesmos na escola. A gente achou que ia ser muito, muito, muito ruim a aula online. Teve seus problemas, teve seus percalços, mas funcionou. Funcionou muito bem. Uhum. Né? Acho que era mais isso mesmo. E aí a gente parte para as 5 tendências, né? Os 5 cenários de alto impacto que vão aí para os próximos anos, para a próxima década, né? A primeira delas é a tecnologia. A gente já explicou aqui o quanto a tecnologia vai ser importante, o quanto profissionais das mais variadas esferas precisam estar cada vez mais voltados à tecnologia, e a tecnologia em si precisa estar sendo fomentada. Então, cursos que têm a ver com engenharia da computação, ou de hardware, todos eles vão ter que, entre outros, tá? Todos eles vão ter uma alta demanda nesses próximos anos. Então, se você aí que está assistindo gosta de engenharia, gosta de computador, é bom ficar atento, porque você tem uma grande chance de se dar bem nos próximos anos, né? Lembrando, né, Sofia, que o próprio colégio já dá algumas coisas assim, né? Dentro dos projetos, a gente tem oficina de tecnologia, né? Que quem está dando as aulas é o Fabiano, que é um professor doutor da Unicamp, que de engenharia elétrica, e está sendo um show, está sendo muito legal. Quem quiser ver, inclusive, uma das coisas foram criadas pelos alunos, não foram feitas por eles porque, né, não deu para fazer esse ano, mas foi criado por eles. Tá lá na escola, que é o Treminão Vacilão. Você já foi ver, Sofia? Não foi feito, não. Não? É um jogo, né? Um jogo que tem lá, sabe, que você vai caminhando com um fio, e aí vai fazer. Então, essa brincadeira, esse brinquedo foi criado pelos alunos, foi projeto dos alunos, programado pelos alunos. O que o Fabiano fez foi fazer ele em si, né? Foi criar a caixinha, deixar ele bonitinho e fazer de fato. Mas todo o processo foi criado pelos alunos dentro da oficina de tecnologia. E tem, acho que mais 1 ou 2 projetos vão ser também feitos e vão ficar lá na escola para ser demonstrados, para o pessoal ver, né? Tem a escuderia Quimera também, né? Sim, tem a Quimera também. Para quem não sabe, Quimera é a nossa equipe de competição da Fórmula 1, da F1 Schools, que ano que vem, esse ano teve que dar uma parada, porque, né, era muita coisa online, teve a competição foi online, foi esquisitíssima, enfim, mas ano que vem ela volta, e volta muito mais, com muito mais força dentro das eletivas, que os alunos podem escolher, e também voltado para o empreendedorismo, tá? Tecnologia sim, mas empreendedorismo também, empreendedorismo social, junto, que faz parte não só da competição, mas dos valores e das necessidades que a escola e a comunidade precisa, né? Então, a gente tem a tecnologia entrando em tudo isso, lembrando que por tecnologia a gente tem que falar sobre inovações como inteligência artificial, internet das coisas, que a gente já comentou aqui, robótica, também comentado agora, automação, realidade virtual, computação cognitiva, biotecnologia, nanotecnologia e impressão 3D, tá? Gente,
Fala, Sofia. Gente, né? Olha, anos pra atrás... Quem não sabe, peraí, só um pouquinho. Para quem não sabe, eu fui professor da Sofia. Hoje ela trabalha comigo ao meu lado, minha colega, minha siamesa quase. Mas eu fui professor dela. Conte. Verdade. Aí, quando ele é meu professor, gente, ele falou assim, nossa, gente, vai ter impressão 3D, tá? Já fiquem ligados, porque isso tá super em alta, vai crescer só... Foi que ano, amor? Que ano? 2014. Aí a galera assim, nossa, nada a ver, que impressão 3D, gente, imagina, que é isso? Tá aí agora, gente. Eu lembro dos 2 exemplos que eu dei em aula para você. Ai, meu Deus, qual é? O primeiro exemplo que eu dei em aula foi com relação a aqueles sapatos que são puro plástico, né? Uhum. Que não é só essa marca, mas é a mais conhecida, que é a tipo Melicinha, né? Ela é um sapato de plástico, certo? Uhum. Se eu tenho uma impressora 3D na minha casa, que todo mundo pode ter hoje, que ela custa por R$1.500, você compra uma impressora 3D, tá? Hoje. Nossa, não das melhores, é claro, mas por R$1.500 você encontra uma impressora 3D para comprar, para ficar na sua casa, para você imprimir o que você quiser, tá? O que você quiser também, entre aspas, né? Porque ele funciona a resina, então... é tudo relativo a isso. Mas se eu tenho uma impressora 3D em casa, se eu tenho essa possibilidade de imprimir algo relacionado a plástico, a resina, etc., o que me impede de fazer um sapato igual àquele que está sendo vendido na loja? Então, conforme as coisas forem ficando mais baratas, a impressora e a resina, né, o filamento que é usado, algumas empresas, alguns trabalhos, alguns produtos vão sofrer um problema seríssimo de venda, né? Porque não vai rolar. E o segundo exemplo, esse exemplo eu lembro mais porque vocês brigaram comigo falando que era impossível. Que era impossível. Que eu falei que ia ter impressora 3D construindo casa. É verdade, eu lembro. E aí eu fui xingado completamente na sala de aula, me chamaram de louco, que isso nunca ia acontecer. É só ver que mês passado, pela primeira vez, a impressora 3D conseguiu construir uma casa com 2 andares, tá? E já tem, impressoras 3D que conseguem colocar até encanamento e elétrica. Tá? Então, é óbvio que isso ainda está muito no início, mas vai impactar muito. Se eu não preciso ter um engenheiro... Não é que eu não preciso ter um engenheiro controlando a coisa, eu não preciso ter tanta gente fazendo a casa, porque eu preciso de um engenheiro faz 3, 4 casas ao mesmo tempo, com uma impressora. Né? Ele não tem que ficar tomando conta, porque a impressora 3D vai levar o quê? Uma semana para fazer as casas? Dependendo do tamanho da casa, vai até menos do que isso. Né? Então, a tecnologia ela vai estar em muita tendência. Qualquer profissão que vocês vão fazer, vão prestar, vão imaginar, vocês têm que entender que a tecnologia vai estar junto. Educação física vai estar junto. Você tem aplicativo para saber seu batimento cardíaco, você tem aplicativo para saber quanto você está correndo. A Val usa isso o tempo inteiro, né? Que é a nossa corredora mor, né? Monitora do colégio. Ela usa o tempo inteiro. Então, isso provavelmente vai chegar na escola, ou mais do que isso, né? Você pode ter esse tipo de informação num jogo, né? Você sabe quanto que o seu atleta está se cansando e facilita a hora de trocar, de fazer uma substituição, né? Bom, a segunda tendência são as profissões mutantes, que o exemplo já foi dado, que como o pai da Sots precisa todo ano estudar e melhorar e virar uma nova coisa. Porque hoje ele já não é mais mecânico, ele é também mecânico. Né? Ele tem que saber como funciona a mecânica
do carro, claro, mas ele também tem que saber como funciona a parte elétrica do carro, a parte digital do carro. Pode até não ser ele para consertar, mas ele tem que saber como funciona, como as coisas estão ligadas para não errar, né? Imagina se ele conserta um carro errado. Exato. Não, e tem toda hora tem que estar ligado e atualizado, senão passam por cima. O concorrente tá ali do lado, gente, sempre. Exatamente. E assim, o concorrente está ali do lado e a gente tem que entender o que significa concorrente. Concorrente não é só a outra empresa. Concorrente é o outro funcionário. Se um funcionário... Eu tenho 2 funcionários numa empresa, eu e Sofia. Se ela começa a estudar mais do que meu emprego corre risco. Por isso que a gente vai estudar junto. A terceira tendência é a produção digitalizada, que é que é aquilo que a gente falou sobre a questão do estoque, né? E a questão das impressoras 3D também, se é uma impressão por demanda, se é uma impressão em coisas pequenas. Vou dar um outro exemplo aqui. Vamos supor que quebre uma peça de plástico no meu carro. Hoje, eu tenho que ir até a concessionária, fazer o pedido dessa peça, a concessionária pede para a montadora faz essa peça, ou pega lá do estoque dela, manda essa peça para a concessionária me chama para eu ir lá para trocar e fazer todas as coisas. O processo, a produção digitalizada, ela vai cortar praticamente tudo isso. Porque e se essa concessionária tivesse uma impressora 3D que já resolvia isso? Não precisa nem pedir. Ela não precisa pedir. A empresa, a velocidade vai ser muito mais rápida. A montadora não vai precisar ter estoque disso. Né? Ela só vai precisar fazer uma vez, ela não vai precisar continuar fazendo aquilo. E, consequentemente, ela vai ter redução de custo, né? Porque não vai ter logística, porque não vai ter gente trabalhando. Então, sim, nós vamos ter muito desemprego. Demais. Tá? Nós vamos ter muito desemprego. O quarto, relações precarizadas, que são as relações do mercado mesmo, entre as pessoas, entre... Bom, se a ideia é a gente trabalhar de casa, então eu não vou ter mais uma relação saudável e uma relação de amizade com o meu colega de trabalho, porque o meu colega de trabalho também está na casa dele. Sim, o mental aí fica... É difícil lidar com home office, assim, eu acho que foi difícil para todo mundo e não vai deixar de ser. Talvez a gente consiga se acostumar mais, mas sempre vai ser bom ficar de olho na saúde mental por conta disso, né? Exatamente. E por último, aí vem uma que tem uma grande discussão, que é a crise do sistema político e econômico. Por que vai ter uma crise? Por que a gente acredita que vai ter uma crise? Por que o Fórum Econômico Mundial acredita que vai ter uma crise? Melhor do que falar que nós, né? Porque eu sou publicitário, professor de letras, a Sofia é jornalista. Nós não temos formação em economia, mas o Fórum Econômico Mundial acredita nisso. Que provavelmente nós vamos ter uma crise mundial política e econômica. Por que isso é possível? Aliás, é bem possível. Porque o capitalismo funciona quando você tem uma produção, né, a demanda, né, e você tem a oferta e tem a demanda, a coisa vai andando. Então, eu produzo, as pessoas compram, e assim vai indo, progredindo, visando sempre o lucro, tá? Se as empresas e a digitalização vai demitir um monte de gente, ou vai pelo menos alterar consideravelmente todo o trabalho, para quem que eu vou vender? Se eu não vou... mas vão diminuir os custos, as pessoas vão trabalhar, vão se virar. Sim, vão se virar, mas elas também não vão ter, por exemplo, 13º. Elas não vão ter férias. Aí elas vão precisar parar picado. Então, a própria produção vai sofrer
uma dificuldade ali para saber para quem que vai as coisas. Com tanto desempregado, o governo não tem como sustentar, pelo menos não da forma simples de auxílio-desemprego, que é por 6 meses ali. O aumento da desigualdade, assim, é absurdo, né? O aumento da desigualdade a gente já viu em 2020, dentro da pandemia, né? Quem não tem acesso ao computador, à internet, a essas coisas, já teve seus problemas. É simples, é só a gente ver a quantidade de pessoas, de alunos de escolas públicas que tiveram esse problema, né? Principalmente das regiões mais periféricas da cidade, né? Zona rural, por exemplo. Muitos alunos estão o ano inteiro sem estudar. Sim, ou dependendo... Não é 100%, né, do país que tem internet e tudo mais. A gente não pode também ficar preso dentro da nossa bolha e pensar que que todo mundo tem esse acesso, né? Sim, nós aqui, nós estamos num grupo privilegiado que temos acesso, temos capacidade de fazer determinadas coisas, mas, e por esse grupo privilegiado, eu não estou nem falando nós do ângulo, eu estou falando nós, Estado de São Paulo, porque você vai ali para Minas, não precisa nem ir muito longe, né? Aqui nós estamos perto de Minas, você já percebe uma diferença muito grande de capacidades das coisas. E então a própria tecnologia ela vai ser inserida? Vai ser inserida. Vai ter todas essas questões? Vai, claro que vai. Nos lugares mais do que outros, mas o problema vai ser generalizado, tá? Óbvio que a tecnologia... Oi? Não, eu vou falar sobre outra coisa, pode continuar. Óbvio que a tecnologia vai demorar para chegar no sertão do Nordeste ou no, sei lá, no interior do Mato Grosso, de Goiás. Vai. Lá ainda vamos ter uma outra coisa, mas aos poucos a revolução industrial vai se tornando revolução digital. A revolução digital está aí. E nós, dentro do nicho que nós estamos, Angra Itatiba, Estado de São Paulo, lugar que estamos perto de Campinas, Jundiaí, São Paulo mesmo, grandes polos, né, de econômicos, a gente precisa estar cada vez mais atento, tá? Senão todos nós vamos estar defasados, correndo sérios riscos profissionais, não vou nem dizer de emprego. O que você ia falar? Eu acho que parte dessa crise também tem as questões climáticas, né? Que a gente tem que pensar bem. A gente está falando de futuro, a gente não pode deixar de pensar no meio ambiente, que está sofrendo e vai sofrer cada vez mais se a gente continuar assim, né? Sim, quanto mais... é um outro problema do capitalismo, né? Que precisa ser resolvido, né? Que se o capitalismo é baseado em consumo, ele não tem em momento algum, né, ou pelo menos não de forma funcional, a volta, né, desse produto. A gente consome, a gente tira metal, a gente tira recursos da terra, mas eles não são devolvidos. Existe a ideia da renovação, existe a ideia da reciclagem, mas o mundo não dá tanta importância para essas duas coisas. Eles ainda não estão inseridos como deveriam dentro do capitalismo. Né? E tá aí, talvez, seja um ótimo nicho, uma ótima oportunidade aí na próxima década, né? Você conseguir se adequar ao capitalismo dentro dessas áreas, né? Sim. Mais alguma coisa, dona Sofia? Eu acho que era isso, hein? A gente tinha programado 20 minutos, ficou 45 falando, né? Olha que bom, é verdade. Então é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, leiam aqui os relatórios que a gente deixou, os artigos. Não se esqueçam de assinar o canal, de se inscrever no canal. No canal, curtam o vídeo. Curtam o vídeo, ativem o sininho. As notificações. E lembrando que, assim, a gente está muito de olho no futuro sempre,
é por isso que a escola muda tanto, é por isso que ano que vem nós vamos fazer grandes mudanças, não só por conta da BNCC, nós vamos fazer grandes mudanças na escola, visando uma próxima década estando à frente, deixando os nossos alunos à frente da concorrência, né, que são entre eles mesmos, inclusive, tá? Então, queria agradecer aqui a presença da Sofia e a sua paciência por nos ouvir 46 minutos. E é isso. Obrigada. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau. A semana que vem tem Movimente-se, tá? E é isso.